Teste rápido número 2. 50 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. O nome Antônio Conselheiro está ligado à Guerra de Canudos, à Guerra dos Emboabas, à Guerra dos Mascates ou à Guerra dos Farrapos? Resposta: Guerra de Canudos. Pergunta número 2. De quem é a composição da música Aquarela do Brasil? Gal Costa, Chico Buarque, Ari Barroso ou Chiquinha Gonzaga? Resposta: Ari Barroso. Pergunta número 3. Em que ano aconteceu a independência dos Estados Unidos? 1576, 1676, 1776 ou 1876? Resposta: 1776. Pergunta número 4. O pau-brasil era nativo da Amazônia, da Caatinga, da Mata Atlântica ou do Pantanal? Resposta: o pau-brasil era nativo da Mata Atlântica. Pergunta número 5. Goa é um estado que pertence à Índia, à China, à Coreia ou à Indonésia? Resposta: Goa pertence à Índia. Pergunta número 6. No Brasil, as mulheres conquistaram o direito ao voto durante o governo de Eurico Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek ou João Goulart? Resposta: Getúlio Vargas. Pergunta número 7. Que presidente brasileiro foi deposto na Revolução de 1930? Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz ou Café Filho? Resposta: Washington Luiz. Pergunta número 8. Em que país da América o líder revolucionário russo Trotsky foi assassinado? México, Brasil, Argentina ou Colômbia? Resposta: México. Pergunta número 9. A Escandinávia é um país, uma província de um país, a capital de um país ou uma região geográfica? Resposta: uma região geográfica. Pergunta número 10. Qual destes religiosos foi fundador da Companhia de Jesus? Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Santo Inácio de Loyola ou João Calvino? Resposta: Santo Inácio de Loyola. Pergunta número 11. Quem é o atual presidente do STF? Pergunta referente a janeiro de 2022. Henrique Lewandowski, Luiz Fux,
Carmen Lúcia ou Dias Toffoli? Resposta: Luiz Fux. Pergunta número 12. Oscarito, cômico do cinema brasileiro dos anos 50, tornou-se famoso fazendo dupla com Zé Trindade, Anquito, Grande Otelo ou José Legói? Resposta: Grande Otelo. Pergunta número 13. Qual destes países teve grande participação em financiar Brasil, Argentina e Uruguai na Guerra do Paraguai? França, Holanda, Inglaterra ou Portugal? Resposta: Inglaterra. Pergunta número 14. Qual destes faraós morreu antes de completar 20 anos de idade? Tutankhamon, Tutmés III, Ramsés II ou Amenhotep? Resposta: Tutankhamon. Pergunta número 15. Em que data é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil? 20 de setembro, 20 de outubro, 20 de novembro ou 20 de dezembro? Resposta: 20 de novembro. Pergunta número 16. Quando dizemos saúde de ferro, estamos usando uma elipse, um paradoxo, uma perífrase ou uma metáfora? Resposta: uma metáfora. Pergunta número 17. O romance Guerra e Paz se passa na Rússia, na Inglaterra, na França ou na Espanha? Resposta: na Rússia. Pergunta número 18. A fundação de São Paulo começou por um hospital, um colégio, uma prefeitura ou uma casa de engenho? Resposta: um colégio. Pergunta número 19. A Batalha do Havaí se deu na Guerra das Malvinas, Guerra do Pacífico, Guerra do Chaco ou Guerra do Paraguai? Resposta: Guerra do Paraguai. Pergunta número 20. A população japonesa, segundo dados de 2021, é de cerca de 60 milhões, 125 milhões, 150 milhões ou 200 milhões de habitantes? Resposta: 125 milhões. Pergunta número 21. O espantalho de O Mágico de Oz precisava de um braço, uma perna, um coração ou um cérebro? Resposta: ele precisava de um cérebro.
Pergunta número 22. Que lei inglesa de 1845 permitia prender navios escravos? Opção 1, Stamp Act. Opção 2, Bill Aberdeen. Opção 3, Currency Act. Opção 4, Lei Eusébio de Queiroz. Resposta: Lei Bill Aberdeen. Pergunta número 23. A Idade Média tem início com o nascimento de Jesus Cristo, a Revolução Francesa, a invenção da escrita ou a queda do Império Romano? Resposta: a Idade Média tem início com a queda do Império Romano. Pergunta número 24. De quantos livros é composta a Bíblia dos Evangélicos? 46, 56, 66 ou 76? Resposta: 66. Pergunta número 25. Miguel Cervantes Saavedra, autor de Dom Quixote de La Mancha, era português, francês, espanhol ou argentino? Resposta: espanhol. Pergunta número 26. Qual destes ciclos econômicos seguiu-se ao ciclo do pau-brasil? Cana-de-açúcar, algodão, ouro ou café? Resposta: cana-de-açúcar. Pergunta número 27. Quantos anos durou a Guerra do Paraguai? 12, 10, 8 ou 6 anos? Resposta: a Guerra do Paraguai durou 6 anos. Pergunta número 28. Galileu Galilei foi um escultor, imperador, astrônomo ou general romano? Resposta: Galileu Galilei foi um astrônomo. Pergunta número 30. Lira era a antiga moeda da Espanha, Grécia, Suíça ou Itália? Resposta: Itália. Pergunta número 31. Qual das palavras abaixo pode servir de sinônimo de pitoresco? Assustador, complicado, diferente ou comum? Resposta: diferente. Pergunta número 32. Burle Marx se tornou conhecido na área de paisagismo, economia, educação ou esportes? Resposta: paisagismo. Pergunta número 33. O famoso romance Guerra e Paz foi escrito por Ernest Hemingway, Leon Tolstói, Margaret Mitchell ou Clarice Lispector?
Resposta: Leon Tolstói. Pergunta número 34. Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, foi arquiduquesa da Suécia, Holanda, Polônia ou Áustria? Resposta: ela foi arquiduquesa da Áustria. Pergunta número 35. O primeiro sistema de telegrafia sem fio foi inventado por Thomas Edison, Marconi, Einstein ou Benjamin Franklin? Resposta: Marconi. Pergunta número 36. Thor é um deus da mitologia grega, romana, nórdica ou celta? Resposta: nórdica. Pergunta número 37. Qual destas doenças é causada pelo bacilo de Koch? Pneumonia, hepatite, mal de Parkinson ou tuberculose? Resposta: tuberculose. Pergunta número 38. Em que ano aconteceu a primeira corrida de São Silvestre? 1900, 1925, 1950 ou 1975? Resposta: 1925. Pergunta número 39. Solano Lopes foi presidente da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai ou da Colômbia? Resposta: do Paraguai. Pergunta número 40. Que governador-geral expulsou os franceses do Brasil? Mendes Sá, Tomé de Souza, Duarte da Costa ou os franceses saíram por conta própria? Resposta: Mendes Sá. Pergunta número 41. Crawl é um estilo de corrida, ciclismo, natação ou lançamento de disco? Resposta: natação. Pergunta número 42. Quem é o primeiro na sucessão no caso de impedimento do presidente da República e também do vice? Opção 1, presidente da Câmara. Opção 2, presidente do Senado. Opção 3, presidente do STF. Opção 4, o cargo fica vago. Resposta: opção 1, o presidente da Câmara. Pergunta número 43. A Anvisa foi criada no governo de José Sarney, Michel Temer, Dilma Rousseff ou Fernando Henrique Cardoso? Resposta: Fernando Henrique Cardoso. Pergunta número 44. Que atriz interpretava Dona Bela na antiga escolinha do professor Raimundo? Ingrid Guimarães, Zezé Macedo, Berta Loran ou Heloísa Perissé?
Resposta: Zezé Macedo. Pergunta número 45. Qual destes estados não era um estado confederado na Guerra Civil Americana? Carolina do Sul, Mississippi, Texas ou Montana? Resposta: Montana. Pergunta número 46. Qual destes papas teve o mandato mais curto? João Paulo I, Pio XII, João XXIII ou João Paulo II? Resposta: João Paulo I, pouco mais de 30 dias de mandato. Pergunta número 47. Quem são os autores da composição Tocando em Frente? Chico Buarque e Caetano Veloso? Almir Sater e Renato Teixeira? Cartola e Noel Rosa? Ou Paula Fernandes e Marília Mendonça? Resposta: Almir Sater e Renato Teixeira. Pergunta número 48. Qual é outra palavra para o dente do alho? Bulbo, bulbilho, bulbeto ou dedo? Resposta: bulbilho. Pergunta número 49. Qual destas pirâmides do Egito é a maior? Khafre, Mycerinus, Kelps ou as três são do mesmo tamanho? Resposta: Kelps. Pergunta número 50. O ator Arnold Schwarzenegger nasceu na Áustria, na Polônia, na Inglaterra ou na Hungria? Resposta: na Áustria. Bem, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.